Eu tava só fazendo um desenho aqui do negócio do Paulo Souza, pra gente colocar aqui. Eu não vai ser tão rico quanto o Pet, não, mas só para. Porque eu me impressionei. Eu me impressionei um pouquinho. Eu peguei os jogos da Fiorentina e aqui, tá vendo? Não ficou tão bom, não, mas fiz aqui na hora. Mas. Ué, Valeu, porque Renato tirou- Gaúcho. O quê? Não tirei porque eu vou falar do Paulo Souza primeiro. Vou falar Tá. primeiro. Então, não, é só essa questão do Paulo Souza. Eu acho que a galera tem. A galera, uma pessoa fala do Paulo Souza que não gosta, que não sei o quê. Você já notou essa? Uma pessoa vai lá e fala, aí outra fala, e vira uma verdade, mano. Cara, eu acho que é E um aí, grande sonho. Ele é um técnico. é isso que eu tô falando. A gente tá lembrando, a gente tem que só lembrar que a gente tá no futebol brasileiro, irmão. Isso. O Abel Ferreira é inferior. Bosta. Isso mesmo. O Abel Ferreira é inferior a todos esses 5 que a gente falou aí: Vitor Pereira, Jorge Jesus, Carvalhal, Paulo Souza e Paulo Fonseca. O Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores, é inferior a todos esses caras. A gente tá aqui, não, o cara é ruim, que não sei o quê. Aí eu vou pegar aqui só rapidamente o perfil do Paulo Souza. O Paulo Souza, em termos de título, ele é fraco, tá? Se a galera tá querendo ver título do trabalho anteriores, os títulos não são ricos, tá? O Paulo Souza, para quem não sabe, foi um jogador de futebol, jogador da Inter, da Juventus, de várias outras equipes, seleção portuguesa e tudo mais. O Paulo Souza, ele começou a carreira dele em Portugal sub-16, e aí ele teve 3 passagens não muito boas pela Championship, segunda divisão da Premier League. Ele treinou o Queen's Park Rangers, não conseguiu acesso. Treinou, deixa eu ver aqui, foi o Swansea City e treinou o Leicester. Naquela época que o Leicester ainda era time da segunda divisão, ninguém dava nada antes do título da Premier League. E os 3 ele não conseguiu acesso. Não foram também temporadas horrorosas, mas também não foram boas jogando a Championship. E aí foi quando ele começa a ir para um cenário alternativo dentro da Europa. Ele sai da Championship e ele vai treinar o Videoton da Hungria. É da Hungria. E aí ele consegue seu primeiro título, que é o título da taça da Liga Húngara, alguma coisa assim. Acho que é a Copa da Hungria. E aí, depois disso, ele vai para o Basel, do Maccabi Tel Aviv, onde ele é campeão israelense. Tá? É o primeiro grande título dele. Não dá. Como campeão israelense. Mano, israelense. Ô, israelense. E aí, depois ele vai pro Basel, ele é campeão suíço. Também não é um grande feito, né? Ser campeão suíço pelo Basel. Mas o que eu vou chamar a atenção aqui da galera é porque aí é questão de a gente se aproximar. O que foi, Perrotinha? É que eu tô tirando da tela, não tô vendo o Perrota. Fala. Tá passando mal, mané. Ele tá botando a mão assim, porque é aquele momento que Deus faz assim, aí ele fez junto com Deus. Porque... Não. O cara fala campeão israelense. Mas assim, não, é o que eu tô falando, assim, o currículo dele não é bom. O currículo dele de títulos não é bom. Mas assim, quando a gente se aprofunda um pouquinho, galera, é legal. Eu peguei uns jogos dele, uns jogos da Fiorentina, na temporada 2014-2015, se eu não me engano, foi quando ele treinou a Fiorentina. Foi o primeiro clube de relevância do Paulo Souza. O primeiro? O primeiro, foi em 2000. O primeiro, porque Maccabi Tel Aviv, o Leicester na segunda divisão não tem grande relevância. O primeiro, acho que o primeiro é o primeiro de 2, Perrotinha. É o primeiro de 2 do Paulo Souza. E por que você tá no saco desse cara? Não, mas é que eu tô falando assim. Não tô, é porque assim, a gente até agora tem uma opção italiano. O quê? Não ganhou, não. Mas aí que tá, Perrotinha, que eu tô falando assim. A maioria desses treinadores que a gente tá falando não são vitoriosos. Então, peraí. Posso fazer uma pergunta para você? Fala. Então tá bom. Quando a gente contratou o Jorge Jesus lá atrás, eu não sei o que, a gente fez uma análise, eu não sei o que, eu sempre falo isso para você, Rodrigão, porque você, Cleitinho, o Pet, o Marcão também conhece um pouquinho. O Jorge Jesus é um treinador que era de terceira, foi para a segunda prateleira. E era de segunda, mas nunca chegou na primeira. Sim. Eu vou voltar a essa pergunta.
esse treinador que você está falando, Paulo Fonseca, ele é a terceira, segunda ou primeira prateleira? Eu diria hoje terceira. Terceira. Mas sabe por que eu acho que ele é terceira? Porque ele fez um caminho diferente dos outros. Ele não treinou em Portugal. Se ele treinasse em Portugal, se você pegar todo o histórico desse, ele voava. Todos esses aí que a gente está falando, está treinando em Portugal. Portugal, você chama título, é o que eu estou falando, você vai ter alguns títulos ali, mas você vai estar sempre num nível baixo. E aí, por que eu estou falando isso, galera? Todos esses que a gente está falando não tem grandes títulos, não. O Paulo Fonseca, que todo mundo está falando, ele tem campeonato ucraniano pelo Shakhtar Donetsk. Cá entre nós, talvez não precisa ser muito para você ganhar um campeonato ucraniano pelo Shakhtar Donetsk. Que não geralmente precisa. É o time que está sempre lá no topo. É o Bayern de Munique deles, tá? Sim. O Paulo Fonseca, o grande título dele, sem dúvida nenhuma, é o Braga ganhar a Copa de Portugal. Mas beleza. Se a gente falar do Carvalhal, quais são os títulos do Carvalhal? Nenhum. Se a gente chegar aqui e falar do Paulo Souza, quais são os títulos dele? O grande título dele é o Campeonato Israelense. Não, e o Campeonato Suíço. Não, o grande título dele é o Campeonato Suíço. É o grande título do Paulo Souza. Se a gente se aprofundar aqui, qual é o outro nome que a gente está falando? Vitor Pereira. O Vitor Pereira, qual é o grande título do Vitor Pereira fora de Portugal? Espera aí que eu estou pegando tudo aqui para falar para vocês. O Vitor Pereira. O Vitor Pereira ganhou 2 taças de Portugal. Rodrigo, Cleitinho, voltar uma coisa. Antes do Jorge Jesus chegar no Flamengo, o que ele tinha? Só dois títulos portugueses. Não, o Jorge Jesus tinha 3. Ele foi 3 vezes campeão de Portugal. 3? Ele foi 6 vezes campeão da Taça da Liga de Portugal. Ele foi 2 vezes campeão da Supertaça de Portugal. Além também, é claro, de ser um campeão da Arábia Saudita pelo Al Hilal. Eu acho que é a Saudita. Tá entendendo? Se a gente tirar o cenário do... O Portugal só contrata treinador, dentro do cenário português, só contrata treinador português. Alguém vai ter que ganhar. Porque, na verdade, o que acontece em Portugal? Portugal acontece por exemplo, igual você falou do Paulo Fonseca. Se ele treinasse dentro de Portugal, na verdade treinou, tá falando Paulo Souza, né? Eu confundo os dois. Paulo Souza. Que foi a pergunta que você falou pro Perrota. Se ele estivesse dentro de Portugal, ele poderia conquistar mais coisas. Sabe o que acontece em Portugal, Perrota? É uma coisa que nunca vai acontecer no Brasil. E eu não estou julgando questão de técnico. Em Portugal, o cara que trabalhou no Rio Ave, que é o Carvalhal, e conseguiu fazer o Rio Ave ser o 4º colocado, no ano seguinte ele vai dar um pulo dentro de Portugal. Ele faz assim, ele sai de um degrau para o outro. Ele foi para o Braga. Se ele estivesse fazendo um trabalho no Braga, no ano que vem, se ele continuasse, ele estaria sendo cogitado no Benfica, no Porto ou no Sporting. Isso aí. Ele sempre vai dando saltos dentro de próprio Portugal. E o Paulo Souza não fez isso. Mas o quanto, Cleitinho, o quanto você acha que é mais difícil o Campeonato Português do Brasil? O Brasil, com certeza. Brasil é mais difícil. E aí que tá, assim, só para continuar aqui, o Paulo Souza, ele fez um caminho totalmente inverso desses, né? De você para ir, eu vou fazer um trabalho antes, um trabalho fora. Ele começou a trabalhar fora. É um trabalho mais árduo do que o dos demais, mas nenhum é vitorioso. Sabe o que me pegou, Perrotinha, a favor do Jorge Jesus? Que me aprofundou? Não foi os títulos portugueses. Porque se eu pegar o Vitor Coisa também tem. O Rui Vitória, que todo mundo critica aqui, deve ter título português. Eu acho que ele tem, inclusive pelo Benfica. O Rui Vitória, que todo mundo critica, tem título português. Sabe o que me pegou legal? Vou confirmar para você agora. Sabe o que me pegou a favor do JJ? Os 2 vice-campeonatos da Liga Europa. Da Liga Europa. Foi o que me pegou e falou assim, pô, mas esse cara é diferente. Ele perdeu aos 47 do segundo tempo, né? Ele eliminou a Juventus de Pirlo, Pogba, Vidal, Tevez. Pegou a máquina da Juventus, que foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões, e levou até a final, irmão. Então, assim, por isso que eu tô falando, é muito superficial a gente chegar aqui e falar assim, pô, não, o cara não ganhou nada. Concordo. Título israelense é uma título suíço também não é grande coisa.
Mas, assim, a gente vai ter que se aprofundar porque a gente não tem como trazer o campeão francês, que é o Leonardo Jardim. A gente não tem como trazer o campeão da Premier League. Infelizmente, a gente não tem como. E aí eu fui me aprofundar no trabalho do Paulo Sousa. Ele conseguiu levar a Fiorentina ao 5º lugar do campeonato italiano. Foi talvez o melhor ano dele. E aí eu fui me aprofundar no estilo de jogo do Paulo Sousa. E vou ser bem sincero, cara, eu vi os jogos. Jogo com esquema tático, que não sei o quê. E aí eu gostei. Eu gostei. Ele joga nesse esquema aqui, ó. O Pet seria melhor para falar isso aqui. Ele joga com um esquema 3-4-2-1. É um esquema que seria uma novidade dentro do futebol brasileiro. Pelo menos nunca vi sendo usado aqui dentro. Tu acha que o Flamengo consegue jogar assim? Perfeito. Isso aí é perfeito, sabe para quem? Para jogar Gabigol e Pedro junto. Esse esquema é perfeito. Por isso que me chamou a atenção. Ele jogava com Tata. Se eu errei o nome de algum jogador aí, desculpa, tá, galera? Ele jogava com Tatarussano. Quais são os jogadores que você botaria nesse esquema? Como é que eu colocaria? Pô, cara, o Perrotinha, tem um esquema ali com 3 zagueiros. Você pode muito bem botar o Felipe Luiz como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, Davi Luiz e Rodrigo Caio. Tô pensando com o cenário dos jogadores que a gente tem hoje. Ok. Segue. Uma coisa também que eu acabei esquecendo Segue. Eu passei um jogador ali, ó. Esqueci, tá? De botar esse número 5 aqui. Sabe, esse número 5 é o ala direito, ó. O esquema dele é uma linha de 3 zagueiros e aí uma linha de 4 jogadores. Os dois são alas, os das extremidades são os alas e os outros 2 são os volantes. Perrotinha, eu queria passar o vídeo aqui para você, mas não dá para passar. É muito sincronizado. O trabalho dele é muito... Felipe Luiz... Não, Felipe Luiz, mas só para terminar aqui essa questão Fala, cacete. Só para terminar essa questão do esquema aqui dele, é o seguinte, ele tem uma linha de 4 aqui, que são os 2 alas e os 2 volantes. Eles jogam em linha. E lembrar, esse número 5 aqui, que eu não coloquei o nome, ele não é lateral, brother. Ele é atacante. Eu esqueci de botar o nome dele aqui. É o Brasiskov, que lembra dele, Cleitinho? Ex-Borussia Dortmund, polonês. Ele é atacante. Joga na ala direita. E aí ele tem uma linha de 2 jogadores que jogam muito próximo do centroavante. Aí, no caso, é o Borja Valero e o Ilicic. Não necessariamente é um meia. Ele normalmente joga com um meia e um atacante, um segundo atacante. Esse esquema é ideal para jogar o Arrascaeta no lugar do Borja Valero ali e no lugar do Ilicic o Gabigol. E o Kalinic é o centro da parada toda. É o cara que tem que fazer gol, é o cara que do último passe. Aí se encaixaria perfeito o Pedro. Eu esqueci o vídeo, cara. Eu não salvei o vídeo. Mas o vídeo, Perrotinha, são de jogos e situações, não é de gols, não. Jogos e situações é sincronizado e é perfeito, irmão. A linha, você vê a linha e os caras não desorganizam. Os caras não ficam desorganizados. A linha é perfeita, tá entendendo? Tem extremidade. Esse camisa 9 aí, o Kalinic, toda a bola que ele recebia, tinha esses 2 jogadores cercando ele. Ele não ficava sozinho. Assim, me encantou, e olha que eu não sou fanático em esquema tático, nem nada não, mas esse esquema 3-4-2-1, esse esquema nasceu para o Flamengo, é perfeito para o Flamengo. Se você pegar, aí, nesse caso, você colocaria o Bruno Henrique no 6 lá, né? O Bruno Henrique no Marco Alonso, porque ele já mostrou que um atacante pode jogar na ala. Só que no caso aqui da Fiorentina, era o Brasico, eu não sei, é Cuba. O apelido dele é Cuba. Era o polonês que era atacante no Borussia Dortmund, era ponta no Borussia Dortmund, chegou na Fiorentina, ele botou ele como ala. O Bruno Henrique poderia jogar muito bem na do Marcos Alonso lá, na lateral, na ala esquerda, aqui na direita podendo jogar o Mateuzinho, tô chutando aqui, 2 volantes, esses volantes são os armadores do time. Não diria nem no Mateuzinho não, cara, esse esquema aí beneficia muito o Isla, que ofensivamente pode ter destaque. E aqui o artilheiro dessa temporada do time foi o Kalinic, o camisa 9 deles, croata. Mas o Ilicic, ele tem uma característica até muito próxima do Gabigol, que ele é um cara que sai muito da área, ele é um falso camisa 9, é até o cobrador de pênalti oficial desse time, e ele fazia essa função, junto ao lado de um meia que tocava bem a bola, que é o Borja Valero, até voltou para a Fiorentina agora. Então, assim, esse esquema que eu vi jogando na Fiorentina é muito disciplinado, cara. Eu tava olhando junto com a galera lá, é muito disciplinado. Você pega assim os lances, um sai, o outro chega, tal, volta. É muito disciplinado esse esquema do Paulo Sousa. E assim,
quando a gente se aprofunda, a gente acaba pegando. Não estou dizendo, não sei como é que é o Paulo Souza no vestiário, não sei como é que é ele na autonomia do trabalho, não sei nada disso. Não sei a mentalidade, que é o que me pega. Tá, Perrotinho? Quer ver o Paulo Souza no vestiário, Bigode? Olha aí. Ó. Also from the past, put these things in mind. More close to the goal, more close to our goal. We need to be more pressed. We need to put more under pressure. We are passive, guys. We are looking to, they're playing every time the ball rule, it's from nobody. Make sure everybody press the man of the ball, not with the eyes. We need to be there, guys. It's easier. We cannot be passive. We are too much passive. If you keep doing like this, defensively, we are poor. For that, make sure everybody realize what we want. More close to our goal, more we need to be aggressive, out of the box. Cara, Posso falar, Perrotinha? Posso falar uma parada? O cara tem muito treinador que vai para essa aí depois de um resultado positivo. Assim, ó, vambora. E os jogadores conversam entre eles. Mano, todo mundo parou.